Então, uma excelente noite a todos. Eu gostaria agora de receber um retorno de que vocês estão me vendo e ouvindo bem. Ótimo, sejam todos muito bem-vindos. Como a Juliana fez a minha introdução, hoje nós preparamos um conteúdo muito especial para vocês que nos acompanham, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos clientes, nossos consultores, ex-alunos que estão conectados aqui. Então, esta aqui é minha praia. E hoje à noite vocês vão sair daqui muito mais esclarecidos e com muitas dicas práticas para a sua saúde, para o seu bem-estar, sua qualidade de vida hoje e daqui para frente. Nós trabalhamos também com longevidade. Então, eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela, a minha apresentação, e gostaria que vocês, quem tiver aí com material para anotações, que vocês possam dispor agora, porque vocês vão ter algumas dúvidas, vão ter algumas informações bastante interessantes, bastante atualizadas, que nós trouxemos das nossas últimas pesquisas. E vamos começar. O tema vai ser esse: soja, mitos e fatos. Nossa abordagem, nós vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre saúde e também sobre sustentabilidade, sobre ecologia. Antes de nós começarmos a nossa apresentação de hoje, eu gostaria de fazer uma introdução falando sobre a nossa missão e sobre a nossa ciência e a nossa tecnologia. Herbalife é uma empresa que está fazendo aniversário no Brasil este ano de 25 anos, aniversário no mundo este ano também de 40 anos. Nós conhecemos a Herbalife exatamente quando ela estava chegando no Brasil, então daqui a menos de uma semana nós estamos fazendo o nosso aniversário de 25 anos que nós utilizamos os produtos e desenvolvemos essa atividade com muito carinho, com muito profissionalismo. Essa é a nossa missão, tornar o mundo mais saudável e feliz. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês me deem só um instantinho, para eu ativar aqui uma função importante, para vocês ouvirem bem. Muito bem. Vocês vão agora ter 3 minutos com um vídeo muito bem feito que a nossa empresa preparou na matriz lá nos Estados Unidos, para que vocês conheçam a nossa filosofia da semente ao alimento. Como é que a Herbalife hoje é uma empresa de vanguarda e investe bastante em ciência e tecnologia para garantir a melhor qualidade dos seus produtos para os nossos clientes e para os nossos consultores. Então, muita atenção.
eu fico sempre muito orgulhoso, confiante e entusiasmado quando eu assisto esses vídeos que a empresa libera para a gente, nos mostrando o avanço da ciência e tecnologia. Principalmente nós que estamos nessa jornada já há 25 anos e que acompanhamos o tamanho que era a empresa em 1995, quando nós fomos aos Estados Unidos pela primeira vez. Mas vamos agora entrar diretamente no tema da nossa aula de hoje, tudo o que você queria saber sobre a soja. Então fiquem muito atentos. A empresa pede que eu sempre, antes de iniciar o desenvolvimento do conteúdo que nós vamos proferir, que seja feita essa comunicação. Este conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente e não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados nos meus estudos e pesquisas e experiências pessoais, bem como fundamentados na literatura oficial da empresa. Todas as informações apresentadas doravante terão sua fonte citada para confirmação de pesquisas, caso seja necessário. Então, tendo dito, vamos começar. De onde é que vem esta planta espetacular que é a soja? A soja ela tem mais de 3.000 anos, que é conhecida na China, só que cerca de 1.000 anos foram necessários para que o país tivesse percepção do produto que eles tinham nas mãos. Um produto adequado para a agricultura, uma excelente fonte alimentar, repleta de proteínas da mais alta qualidade e contendo todos os aminoácidos que requerem um corpo saudável. Quando eu estava em sala de aula, eu gostava muito, quando dava bioquímica das proteínas, de fazer uma provocação com os meus alunos. Eu dizia o seguinte: se nós tivéssemos capacidade de aproveitar o nitrogênio que tem no atmosférico e transformar esse nitrogênio em uma forma biologicamente utilizável, nós não necessitaríamos comer proteínas na nossa alimentação, certo? Para quem não sabe, o nitrogênio representa 78% dos gases atmosféricos. Só que nós não conseguimos aproveitá-lo diretamente para as nossas necessidades biológicas, senão era só amanhecer, abrir a janela, dar uma boa respirada e a gente já receberia o nitrogênio, fabricaria os aminoácidos, construiriam as proteínas e estava tudo resolvido. Mas não é bem assim que acontece. E eu fiz essa introdução na aula de hoje exatamente para trazer para vocês o primeiro dos inúmeros benefícios que a soja traz para a natureza. A soja faz parte de um grupo de vegetais chamado de leguminosas, que vocês conhecem muitos desses vegetais, inclusive no hábito alimentar cotidiano. O que as leguminosas têm em comum? São vegetais cujos frutos estão em formato de vagem e as sementes estão dentro dessa vagem. Então, nós podemos citar o feijão, o grão de bico, lentilha, ervilha e vários outros, inclusive a soja. Algumas pesquisas científicas recentes falam que as leguminosas são uma parte muito importante da agricultura mundial, exatamente porque têm a capacidade de fixar esse nitrogênio que é abundante na atmosfera, por relações simbióticas íntimas com micro-organismos do solo, e a soja, em particular, além de ter essa capacidade de fixação do nitrogênio da atmosfera com essa simbiose bacteriana, também é uma das mais importantes fontes de proteína da natureza. Se vocês observarem nas raízes das leguminosas e da soja em particular, existem nódulos que são formados pelas bactérias simbiontes fixadoras de nitrogênio. A relação que existe entre a planta e a bactéria é muito curiosa. E aqui nós temos, neste gráfico, uma representação simplificada dessa relação simbiótica. O que é que a planta fornece para a bactéria? A planta fornece os produtos da fotossíntese, que é exatamente o carboidrato. E a bactéria, depois que captura o nitrogênio da atmosfera, converte esse nitrogênio em uma forma assimilável pelas nossas células, pelas células dos organismos biológicos, no caso da planta, e a planta vai utilizar esse nitrogênio para produzir clorofila, produzir o ATP, produzir os ácidos nucleicos e produzir as proteínas. E a partir daí, as plantas, como organismos produtores primários, iniciam todo o ciclo de distribuição da cadeia alimentar na natureza. Agora vamos falar sobre os desafios que a humanidade está enfrentando e vai enfrentar nos próximos anos. Então, de acordo com a FAO, em 2050,
nós estaremos perto de 10 bilhões de seres humanos no planeta Terra. E as necessidades alimentares terão dobrado. E se as taxas de crescimento permanecerem constantes, a demanda por proteína aumentará, de acordo com as pesquisas, em 76%. Aí nós temos o desafio de onde é que nós vamos obter as melhores proteínas para as nossas necessidades, de maneira que nos garantam a nutrição, nos garantam saúde e sustentabilidade para o planeta. Então, a proteína da soja é validada pela ciência moderna, seus benefícios nutricionais comprovados e o baixo impacto ambiental em comparação com outras fontes de proteína torna a soja um dos alimentos básicos mais importantes e promissores para o presente e para o futuro da humanidade, de acordo com essas projeções. Então, vamos falar um pouco sobre como a soja é produzida hoje e quais são as suas utilizações. Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador de soja do mundo, respondendo por mais ou menos 50% de toda a produção de soja. O Brasil está bem pertinho, é o segundo lugar. E tem um detalhe aqui muito curioso. 3/4 da produção de soja mundial é para uso em ração animal. Preste atenção a esse desafio aqui, pessoal. De forma que a soja é a maior fonte mundial de proteína destinada a quê? Aos animais que serão consumidos pelos seres humanos. Davi, isso é uma coisa natural que acontece? Isso tem impacto ambiental? Isso pode ser melhorado? Vamos refletir juntos. Este livro eu tive a oportunidade de adquirir no ano passado. O Dr. Lucas Câmara é um pesquisador jovem, mas muito competente, e ele fez a gentileza de reunir o que tem de mais recente de pesquisas sobre a ciência da soja. E no seu livro, na página 12, ele fala sobre isso aqui. Segundo o Ministério da Agricultura do Brasil, em 2017, os destinos da produção de soja no nosso país são 49% para ração animal, para abastecer a agricultura intensiva, melhor, a pecuária intensiva. 44% é para exportação, com a mesma finalidade, alimentar animais de outros países, sobretudo a China. E 7% somente da produção nacional é destinada à alimentação humana. Então, 93% da produção de soja no nosso país se destina à transformação em ração para alimentar animais. E isso tem impactos ambientais que eu vou começar a mostrar para vocês a partir desse slide. Se comermos mais soja e menos carne, a remoção da vegetação natural necessária para fornecer a mesma quantidade de proteína diminuiria drasticamente. Então, muitas matas importantes do nosso país, como a Amazônia, a Floresta Atlântica, a Mata Atlântica, são destruídas para a plantação de vegetais destinados a transformar em ração para os animais comerem, por causa dessa fome insaciável de comer proteína de origem animal exclusivamente, que tem grande parte da nossa população. Soja e milho são as duas principais produções nesse sentido. Então, aqui a reflexão é muito importante. A produção de proteínas a partir de galinhas requer 3 vezes mais terra do que a proteína de soja. Carne de porco precisa de 9 vezes e carne bovina 32 vezes. Então, em média, a proteína da soja, em relação à produtividade por hectare, ela é, em média, de 15 a 17 vezes mais do que as principais proteínas de origem animal que são consumidas pelos seres humanos, em termos de capacidade produtiva de proteína por hectare plantado. Um outro ponto de impacto ambiental muito sério é a disponibilidade de água potável no mundo, meus amigos. Isso que vocês estão vendo não é um animal com sede, isso é uma criança em regiões onde não tem água potável. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF, 1 em cada 3 pessoas no mundo, portanto, mais de 2,5 bilhões de indivíduos, não têm acesso à água potável. Isso nos leva a uma responsabilidade individual de economizar água no nosso cotidiano, mas também a nossa alimentação tem um impacto direto na economia de água. E muitas pessoas não têm essa informação. Por exemplo, de acordo com a Embrapa,
a produção de 1 quilo de carne bovina são necessários, para produzir 1 quilo de carne bovina, são necessários 15 mil litros de água potável. 1 quilo de carne bovina. Enquanto que você, para produzir 1 quilo de proteína isolada de soja, você não precisa nem de 40 litros por quilo de proteína produzida. Então, nós estamos falando aqui de sustentabilidade em relação à economia de água potável. E o terceiro fator é a emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, a pecuária é a maior responsável pelo aquecimento global, e não o trânsito das grandes populações, dos grandes centros urbanos. Embora a indústria madeireira e os automóveis levem a fama, a pecuária é a atividade econômica que mais contribui para a emissão de gases que alteram o clima. Os estudiosos afirmam que 1 quilo de carne é o equivalente à emissão de gases de efeito estufa para produzir 1 quilo de carne a 250 quilômetros percorridos por um automóvel. Então, aqui, para fazer a conclusão dessa primeira reflexão, eu trouxe um estudo bem recente que mostra os diversos tipos de alimentos, metade esquerda, alimentos de origem vegetal, metade direita, alimentos de origem animal, consumidos pelos seres humanos. Nos extremos, nós podemos perceber que está aqui, à esquerda estamos com a soja e alguns subprodutos dela, como, por exemplo, o tofu, que é o queijo de soja, e no extremo direito nós temos a carne. O que é que esse gráfico nos mostra? Esse gráfico nos mostra que o impacto ambiental, consequentemente, a análise comparada da sustentabilidade é dramática quando nós damos mais preferência para consumirmos alimentos de origem vegetal em relação a alimentos de origem animal. Por quê? Porque se você tem consumo diário, por exemplo, de carne, você tem 5 vezes mais utilização de água potável, 10 vezes mais utilização de terra agriculturável e 25 vezes mais emissão de gases de efeito estufa. Então, como é que nós podemos resumir esse primeiro capítulo da nossa aula? Os 3 principais benefícios de sustentabilidade, ou seja, os 3 principais benefícios ecológicos da proteína da soja é, primeiro, além do valor nutricional e dos benefícios para a saúde, uso eficaz da terra, maior produtividade. Segundo, uso eficaz da água, menor consumo de água potável. E terceiro, redução no efeito estufa, na emissão de gases que tem efeito estufa. Então, nós temos aqui uma provocação vinda diretamente do animal que fornece a maior quantidade de carne para consumo humano, principalmente no nosso país. Coma mais soja. A Herbalife é a maior compradora de soja nos Estados Unidos. 55 mil toneladas de soja são utilizadas anualmente na fabricação dos nossos produtos. É algo impressionante. E eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo especial de um dos nossos agricultores que pratica agricultura sustentável com recursos biológicos para fornecer a soja da melhor qualidade para a gente poder elaborar os nossos produtos, no caso, a nossa empresa. Então, vocês vão ouvir um testemunho aí muito bacana. Muita atenção. My family has raised soybeans for as long as I can remember. My great-grandfather Jim bought the property in the early 1900s. It's a tremendous amount of work. The hours sometimes seem endless, but when you're doing something that you love, you never work a day in your life. From my grandpa to my dad, and hopefully what I can instill to my children, is the love for agriculture. The #1 ingredient in Herbalife protein shakes is soy. Knowing that we are providing access to a healthy source of protein for so many people through Herbalife, that puts a lot of responsibility on us. It's pretty amazing that the soybeans we grow here in the Midwest get distributed worldwide by Herbalife and are changing people's lives in a positive way. I'm proud that here in the Heartland we raise some of the best soybeans in the world, and Herbalife is just as passionate about producing a quality product as we are. Vamos entrar agora em algumas reflexões sobre nutrição, certo? O primeiro capítulo foi sobre ecologia e sustentabilidade. Segundo capítulo, agora vamos falar um pouco sobre nutrição, o perfil nutricional da soja. Então, primeiro vamos pensar no grão. Peso seco. Depois que você tira a água,
40% é proteína, é o vegetal que tem uma das maiores concentrações de proteína, não só quantidade, mas proteína de qualidade. 15% de açúcares, 15% de fibras, portanto, se nós somarmos, considerando que as fibras são carboidratos, 30% de carboidratos, 40% de proteína e 20% de lipídios e 10% de outros ingredientes. Esses lipídios, boa parte deles são lipídios que são extremamente saudáveis, óleos que têm muitos benefícios para a nossa saúde. Mas vamos nos concentrar hoje na qualidade da proteína da soja, que é o ingrediente principal utilizado pela Herbalife nos seus produtos. O que a proteína da soja, o que a soja tem nessa... O que se destaca na natureza? A proteína da soja é a única à base de plantas que fornece todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, ela é semelhante aos produtos de origem animal em termos de qualidade de proteína. Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo necessita para a construção das nossas proteínas e não tem capacidade de produzir pela sua própria bioquímica. Então, necessita obrigatoriamente que esteja presente na dieta. Então, o processamento do grão de soja e os seus subprodutos são os mais variados. Uma boa parte deles vocês devem conhecer, devem ter já estudado sobre isso, devem consumir algum desses produtos, mas aqui eu quero destacar a proteína isolada da soja. E aqui que vocês vão me acompanhar para vocês entenderem a importância do consumo desta proteína e as suas vantagens para a nutrição humana. Para a gente entender um pouco melhor, vamos recapitular o assunto sobre proteína de alto valor biológico. O que significa uma proteína completa, proteína nobre? Existe um coeficiente, um score padrão, desenvolvido pelas pesquisas científicas, que fala sobre a qualidade de uma proteína. Esse score chama-se PDCAAS. E a partir da publicação desse jornal científico, feito pela Organização Mundial da Saúde e pela FAO, eles passaram a adotar o score de digestibilidade proteica corrigida de aminoácidos como a medição do valor de uma proteína para a nutrição humana. Então, quando a gente tem score máximo, que significa valor 1, é uma proteína de referência com a qual as outras proteínas são comparadas. Então, para ter esse score máximo, a proteína deve cumprir 3 grandes critérios. Primeiro, conter todos os aminoácidos essenciais. Segundo, ser biodisponível, significa que você tem que ter capacidade de digerir, quebrar até reduzido nos aminoácidos, absorver pela mucosa do sistema digestório e levar para a corrente sanguínea e depois levar até a intimidade dos tecidos, chegar na célula e ser assimilado. Isso é biodisponibilidade. E, finalmente, ser respaldada por investigações clínicas. Quando estão de acordo com esses 3 critérios, você tem um PDCAS máximo. E, de acordo com as pesquisas, a própria FAO afirma que uma proteína, para ser considerada de alto valor biológico, tem que ter um score de PDCAS no mínimo de valor 0,75. Então, vocês estão observando aqui que temos um gráfico mostrando diversos tipos de proteína para que vocês possam ver quais são aquelas que atingem o score 1, o score máximo. Então, temos a proteína de soja, temos a proteína da clara do ovo e temos as 2 proteínas principais do leite, que é a caseína e a proteína do soro do leite, também conhecida por whey protein. Se vocês observarem as demais proteínas, elas não chegam a atingir o score 1. São consideradas proteínas de alto valor biológico, como a proteína da carne e a do frango, mas não chegam ao padrão de qualidade dessas 4 primeiras proteínas que eu mostrei aqui no gráfico. E a Herbalife Nutrition utiliza as proteínas de mais alto score nos seus produtos que contêm esse macronutriente. Então, essas 3 proteínas são utilizadas pela nossa empresa na formulação dos nossos produtos que são ricos nesse macronutriente. Principalmente a proteína isolada da soja e também tem um pouco de caseína e whey em alguns dos produtos. Essa combinação é muito poderosa e eu vou comentar nesta aula de hoje ainda as vantagens. A primeira delas é por que a proteína da soja é completa e a Herbalife utiliza essas outras proteínas. Uma das principais razões é a necessidade de saciedade. E a saciedade aqui, ela pode ser imediata e duradoura. Olha como é inteligente o conhecimento aplicado junto com a tecnologia.
A proteína do soro do leite, ela é uma proteína pequena de digestão rápida. Então, saciedade imediata depois que você ingere. A proteína da soja é uma proteína de digestão intermediária. E a proteína da caseína do leite também é uma proteína de digestão lenta. Então, quando você associa essas 3 proteínas, você terá a liberação de aminoácidos, depois que você ingeri-las, de 2 até 5 horas, o que garante que você tem a saciedade imediata e sustentável. Isso é muito importante para as pessoas que têm necessidade de controle de peso e têm a necessidade de ter saciedade depois que utilizam os nossos produtos. Então, isso é uma chave de sucesso usando a tecnologia. Agora, com essas vantagens todas que se fala sobre a soja, por que a gente de vez em quando escuta as pessoas falando mal sobre a soja? Vamos entender algo aqui muito importante. A menos que seja preparada da maneira que não seja preparada da maneira correta, a soja pode ser muito mais prejudicial do que benéfica para a nossa complexa bioquímica. Como assim, Davi? Pensa comigo. A soja, enquanto organismo vivo na natureza, ela tem sistemas de proteção para evitar ser destruída pelos organismos que se alimentam da soja, herbívoros, principalmente insetos, mas também alguns outros animais de porte maior que têm hábito de consumir vegetais, consumidores primários, como nós chamamos em ecologia. Então, o que a soja, enquanto planta, faz para se defender? Ela produz substâncias que, com o uso contínuo dela, in natura, preste muita atenção no que eu estou falando. Isso é você pegar a soja da natureza e consumir de forma regular, sem processá-la corretamente. Você vai ter benefícios nutricionais, mas também tem problemas com os antinutrientes, que é a designação técnica para essas substâncias que a soja produz como mecanismo de defesa. Então, existem os fitatos, que têm capacidade de fazer sequestro de íons minerais bivalentes, como o cálcio, como o zinco, como o magnésio, e terminam, como ferro, e terminam causando deficiência nesses minerais se você continuar consumindo soja sem ser beneficiada corretamente. Existem inibidores de tripsina, portanto, dificulta a digestão de proteína, que a tripsina é uma das principais enzimas do suco pancreático, responsável pela digestão das nossas proteínas. Existem os groitogênicos, que sequestram iodo, e em algumas situações biológicas, alguns hormônios, como os hormônios da tireoide, vão ser prejudicados na sua síntese. E, finalmente, as hemaglutininas, que podem levar à coagulação sanguínea intravascular. Pensa que tudo, de novo, são mecanismos biológicos de defesa naturais da soja para evitar ser devorada pelos herbívoros. E a condição para você ter malefícios com esses antinutrientes é se você for se alimentar de soja in natura, em quantidades razoáveis e por um tempo prolongado. Por que isso é importante ser enfatizado, Davi? Porque nós sabemos que os asiáticos consomem soja há milênios, como nós falamos na introdução. E eles, empiricamente e depois comprovado cientificamente, desenvolveram mecanismos de anular e neutralizar e eliminar esses antinutrientes. E os principais mecanismos são o processo de fermentação. Então, existem alguns derivados da soja que alguns de vocês devem conhecer, como o miso, como o tofu, como o shoyu, o molho de soja, como o natto, que é um tipo de iguaria da culinária japonesa. Todos eles passam por processos de fermentação e têm esses antinutrientes reduzidos drasticamente. Existe uma fonte de pesquisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês, principalmente quem gosta de saber mais, poder se atualizar. Este é o instituto que reúne os maiores especialistas em pesquisa sobre soja hoje no mundo ocidental. The Soy Nutrition Institute. Vocês podem, inclusive, capturar essa tela para vocês poderem depois fazer as suas próprias investigações. Grandes empresas que produzem ou utilizam ingredientes derivados de soja em produtos são associadas a esse instituto para ter a base científica garantida pela atualização das pesquisas.
e vocês estão vendo aí a nossa empresa em destaque. Pelo menos uma vez por ano, os principais membros desse instituto se reúnem para a atualização científica e a Herbalife sempre está presente. E dentro desse site, vocês vão ter acesso a uma área específica que eu coloquei aqui, para que vocês possam depois investigar, onde vocês têm uma quantidade imensa de publicações científicas bem atualizadas sobre as mais diversas áreas relacionadas com os mitos e fatos sobre a soja. Soja e câncer de mama, soja e saúde masculina, soja para crianças e adolescentes, soja e saúde cardiovascular, soja e saúde feminina e, finalmente, mitos e fatos comprovados. Muito importante que vocês possam depois dar uma olhada nessas referências e compartilhar isso aqui com profissionais com os quais vocês, porventura, têm algum tipo de conflito, de desorientação em relação ao consumo de produtos baseados em soja. O Dr. Mark Messina, que é uma das maiores autoridades do mundo em alimentos de soja e isoflavonas, é o diretor executivo do Instituto de Nutrição de Soja, e ele recentemente publicou um artigo de atualização sobre a soja e a saúde humana. Certo? Então, aqui nos últimos 25 anos, esses alimentos foram rigorosamente investigados por seu papel na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de óbito, incluindo o nosso país. As informações mais recentes estimam que 72% dos óbitos no nosso país são devidos às DCNTs, que é, número 1, infarto do miocárdio, número 2, câncer, número 3, diabetes e, finalmente, problemas respiratórios. Agora, eu tenho uma alegria de compartilhar com vocês uma revisão definitiva que foi publicada sobre a soja e a saúde humana em outubro do ano passado. Um novo estudo com mais de 100 meta-análises e revisões sistemáticas, incluindo ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais em humanos, ou seja, um apanhado robusto de pesquisas científicas mais recentes, onde eles fizeram uma síntese e fizeram essa publicação. O título é esse: Consumo de soja e isoflavonas e seus múltiplos resultados na saúde. Os resultados dessa pesquisa apresentados apoiam a promoção da ingestão de soja por seres humanos como parte de uma dieta saudável. Muita atenção. Nós estamos aqui com um dos gráficos apresentados nesse estudo. Se vocês observarem o detalhe, nós temos aqui vários problemas de TCNTs e o impacto na prevenção e no tratamento complementar desses problemas de saúde quando você faz a prática de um estilo de vida ativo e saudável, evidentemente, e você incorpora a utilização da soja na sua alimentação. Então, nós estamos vendo aqui em destaque câncer, doenças cardiovasculares, resultados ginecológicos, resultados metabólicos, doenças metabólicas e também resultados na área de músculo esquelético. O resumo do artigo fala sobre o seguinte: uma fonte rica em compostos bioativos com alguns potencialmente efeitos terapêuticos, como anti-hiperlipidêmicos, ou seja, diminui a concentração dos lipídios no sangue, anti-hiperglicêmicos, ajuda no controle da glicemia, anti-hipertensivos, ajuda no controle da pressão sanguínea, antioxidantes, regula a produção excessiva de radicais livres, anti-inflamatórios, anti-câncer, anti-obesidade e neuroprotetores. Você quer mais? É uma das pesquisas mais atualizadas, como eu falei, publicada em outubro do ano passado, que vocês podem ter agora como referência para vocês terem segurança e, ao mesmo tempo, compartilhar isso com seus parentes, seus familiares e os profissionais da área de saúde que os acompanham. Aqui também aconteceu uma coisa muito interessante este ano já. Em fevereiro deste ano, esses dois cientistas que são considerados dos mais renomados pesquisadores de nutrição dos Estados Unidos, o Dr. Walter Willett e o Dr. David Ludwig, publicaram no nada mais, nada menos do que do The New England Journal of Medicine
que é o jornal médico mais criterioso daquele país, uma matéria, ou seja, um artigo científico super atualizado com o título Leite e Saúde. O artigo resume as evidências dos benefícios dos possíveis riscos à saúde humana associados com o consumo regular de leite de vaca. E os renomados autores descrevem, além da intolerância à lactose, que vocês devem saber, que a nossa população adulta tem cerca de 40% dela com algum grau de intolerância à lactose, há também a relação do consumo de leite com riscos de fratura, que é um verdadeiro paradoxo, obesidade, doenças cardiovasculares, alergias e vários tipos de cânceres. Os pesquisadores, além de questionarem as recomendações atuais sobre o leite de vaca, o consumo do leite de vaca, no final do artigo eles destacam o valor do consumo do leite de soja como alternativa nutritiva e saudável. Olha que coisa interessante a reflexão deles. O leite de soja fornece quantidades e qualidades semelhantes de proteínas que o leite de vaca, em termos de valor biológico, como nós já comentamos, bem como a absorção de cálcio é semelhante à absorção de cálcio do leite de vaca, quando você tem a oportunidade de usar soja como alternativa. Então, quando a gente olha para esse slide aqui agora, nós estamos vendo as diversas opções de consumo de produtos de soja que vêm da cultura oriental e que ainda não foi bem adaptado ao nosso hábito alimentar no Brasil. Então, nós temos aqui o miso, temos o grão de soja, o leite de soja, o natto e o tofu. Quando a Herbalife estava desenvolvendo um produto que eu vou já apresentar para vocês, chamado Nutrev, nós tivemos acesso a algumas pesquisas que nos trouxeram um certo espanto. Mas tem justificativa para isso. O principal é o fato da intolerância da lactose. As pessoas estão buscando alternativas ao consumo do leite de vaca. E aí nós soubemos, em 2017, quando esse produto foi lançado no Brasil, que cerca de 25% hoje da população adulta no nosso país consome produtos derivados de soja, bebidas de soja especificamente, que seria o nome mais adequado do que leite de soja, tá certo? E aqui está a foto do nosso produto principal, que tem como composição proteica, ou seja, dos macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídios. A parte proteica é principalmente feita a partir da proteína isolada de soja. Mas o nosso portfólio é bem amplo. Aqui estão os produtos da Herbalife do Brasil que tem proteína isolada de soja na sua composição. Então, da esquerda para a direita, quem é que nós temos? O Nutrev, que eu acabei de falar, que é o substituto do leite, o shake, a NutriSoap, que é o shake salgado, que muitas pessoas que estão, inclusive, nos assistindo como convidados, talvez não conheçam, o pó de proteína, o Protein Crunch, que é a proteína granulada, feita de proteína pura, sem carboidrato, sem gordura praticamente, as nossas barras de proteína, sobretudo a barra de brownie, que tem proteína isolada de soja como componente principal, nossas sopas instantâneas e, finalmente, um dos produtos mais recentes lançados no Brasil, a barra de doce de leite com crunch de proteína. Então, você tem uma versatilidade aqui imensa de produtos que você pode utilizar ao longo do seu dia para você garantir esse nutriente de alto valor, que é a proteína, e da melhor qualidade possível e de forma muito agradável, porque todos eles são muito saborosos. Mas vamos nos concentrar aqui agora, para a gente começar a concluir a nossa apresentação, no nosso produto principal, o nosso shake Herbalife. O conceito primeiro a ser entendido aqui é de elevada densidade nutricional com calorias controladas. Então, a proposta do shake, em primeiro lugar, é cumprir 3 grandes pilares. Está baseado em 3 grandes pilares. Primeiro, fornecer uma alta densidade nutricional, que significa que você, para cada caloria que você ingerir, você tem a maior concentração de macro e micronutrientes. Promover déficit calórico, portanto, rico em proteína, mas pobre em gordura e com uma quantidade razoável de carboidratos que, associados às proteínas e às fibras que estão presentes no produto, têm baixo índice glicêmico e que permitem que você possa fazer uma substituição parcial de 1 a 2 refeições e criar, ao longo do dia, déficit calórico,
fazer com que o seu corpo receba uma quantidade imensa de nutrientes, mas com baixa caloria. E dessa maneira o seu corpo ser direcionado para buscar nas reservas de gordura as calorias que não entraram através da alimentação. Mas só isso não é suficiente. É muito importante que você tenha também um aporte adequado de proteínas para garantir que nenhum outro tipo de proteína do corpo seja utilizado quando você cria déficit calórico. Porque se você não fornecer alto teor de nutrição e proteínas também de alto valor biológico em quantidade suficiente, mas simplesmente diminuir a caloria, o que pode ocorrer é que o corpo pode desmontar as proteínas dos próprios tecidos para buscar essa caloria. A Herbalife, através desses 3 pilares, ela garante que você terá déficit calórico, mas com upgrade nutricional e suporte de proteínas de alto valor biológico para ativar o teu metabolismo, garantir a tua saciedade e proteger a tua massa magra. Isso é muita inteligência e tecnologia aplicada. Quando nós começamos a utilizar os produtos e comercializá-los aqui no Brasil, na década de 90, 95 foi quando nós começamos, nós não tínhamos esse tipo de respaldo que nós contamos hoje na última década. Então, durante mais de 10 anos iniciais do nosso trabalho, nós não tínhamos grandes instituições internacionais respaldando cientificamente o uso de substitutos parciais de refeições como uma ferramenta segura e adequada para ajudar na gestão do peso. Então, nós temos instituições na Europa e na América do Norte comprovando o quê? Parecer e fundamentação científica das alegações de saúde relativas ao uso de substitutos parciais de refeições no controle de peso, atestando a eficácia do uso dessa categoria na redução e manutenção do peso corporal após a perda de peso. Aqui, uma das principais instituições nos Estados Unidos, a Academia de Dietética e Nutrição, publicou em 2016, afirmando que o uso de substitutos parciais de refeições como intervenção eficaz na redução do peso, destacando que tal medida atua na melhor aderência dietética devido ao controle das pulsões, diminuição dos desafios para a tomada de decisões e ainda por contribuir para uma dieta com aporte adequado de proteínas de alta qualidade. Por falar em sabor, a Herbalife no Brasil hoje disponibiliza 11 sabores do nosso produto principal, que é o shake, 11 sabores. Vocês vão ter acesso a essas opções todas solicitando ao seu consultor a nossa última versão do catálogo de produtos. Inclusive, vocês vão conhecer todo o nosso portfólio. Então, não tem como enjoar. Porque além de você ter 11 sabores, você tem também a possibilidade de misturar com frutas. Eu acho engraçado quando as pessoas perguntavam, hoje não perguntam mais tanto não. E a gente não enjoa não tomando esse produto? A pergunta que eu faço é, quem você conhece que há mais de 50, 60, 70 anos toma como café da manhã, café com leite, pão com manteiga? Aí a pergunta em seguida é, e não enjoa não? A pergunta que eu também gosto de fazer depois é, o que é que do ponto de vista nutricional você consegue com café com leite, pão com manteiga, que representa quase 70% da preferência nacional do brasileiro que toma café da manhã? Fica essa reflexão para vocês pensarem. Um segundo produto que nós temos no nosso portfólio, que é muito valioso, é o nosso pó nutricional, melhor, pó de proteína, Protein Powder. Ele tem, na sua composição, 70% de proteína isolada de soja e 30% de proteína isolada do soro do leite, ou whey protein. É um produto muito versátil por não conter carboidrato nem gordura, ele é praticamente insípido, permitindo que você acrescente a diversas opções ao longo do seu dia. No café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, lanche da tarde, no jantar e até na ceia, antes de você dormir. Davi, isso não vai acrescentar muita caloria, não? São 5 gramas de proteína por porção. Quando você vai analisar no laboratório a caloria de 1 grama de proteína, são 4 calorias por grama no laboratório. Mas no corpo, uma dessas 4, o próprio organismo vai utilizar para digerir e absorver a proteína. Isso chama-se efeito térmico alimentar. Então, no balanço, quando você ingere
1 grama de proteína só vão chegar a 3 calorias nas suas células. Se você ingere 5 gramas de proteína, na prática, no seu organismo, são 15 calorias que você vai estar ingerindo. Então, meus amigos, se você somar tudo, você não vai chegar nem a 100 calorias, utilizando de 5 a 6 vezes ao longo do dia. 100 calorias você obtém rapidamente com uma simples coxinha e até um refrigerante diet acompanhando, ou mais. Mas vamos falar aqui agora do nosso Nutrev. A pesquisa de mercado foi feita quando a gente estava lançando, a Herbalife estava lançando no Brasil, comparando com o leite semidesnatado, que era a nossa única opção que a gente tinha antes do lançamento do Nutrev. E o que é que nós tínhamos? 15% a mais de proteína comparado, menos 70% de gordura, presença de fibra 100% prebiótica, não tem fibra no leite, todo mundo sabe disso, leite de vaca, 0% de colesterol, micronutrientes, 7 vitaminas e 6 minerais, sem lactose, sem glúten e sem açúcar adicionado. Nós ficamos encantados quando recebemos esse produto, porque ele é uma evolução nutricional para o leite de vaca. Um sabor incomparável, nutrição superior e um excelente preço. Ótima economia. Então, como é que você prepara um shake, um super shake Herbalife Nutrition, como eu gosto de chamar, para você obter essa referência de 25 gramas de proteína de soja, que, segundo a Anvisa, o consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol quando associado à alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, você mistura o shake do seu sabor preferido, você põe uma porção de Nutrev e uma porção do pó de proteína. E você vai alcançar essa quantidade de proteína, mas também vai ter outros ingredientes que você vai ter de benefício. E a caloria é que é interessante. Então, quando a gente faz essa composição com esses 3 produtos, e também acrescenta um pouco de fruta, sem contar com a nutrição da fruta, você vai ter 25 gramas de proteína, 25 gramas de carboidrato, 3 gramas somente de gordura e 6 gramas de fibras prebióticas. Prebióticas porque elas vão além dos efeitos no teu corpo. Elas também vão nutrir as bactérias benéficas do teu intestino, a famosa microbiota intestinal, e vão trazer vários benefícios para a saúde. Se nós fizermos as contas, nós vamos ter 227 calorias preparados com essa composição. E você acrescenta, portanto, um pouco de fruta e você vai ter uma composição fabulosa. Aqui nós temos a opção de misturar com as frutas da sua preferência e, além das fibras, temos também vitaminas e minerais. São 23 vitaminas e minerais que estão na composição desse produto. Então, vamos agora recapitular os benefícios baseados nos estudos consolidados. Número 1, proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais, garante a saciedade, ajuda a redução do peso, preserva a estrutura muscular, consegue ajudar também no controle dos lipídios sanguíneos e protege da sarcopenia. Esse assunto é muito importante e os novos estudos estão confirmando mais algumas propriedades. A sarcopenia é um dos maiores desafios do envelhecimento saudável, que é a perda natural da massa magra a partir dos 30 anos de idade, em média 1% por ano. Se a gente não cuida de usar proteínas nobres na nossa alimentação, na quantidade que nós precisamos, e a maior parte da população não tem essas informações, você termina perdendo massa muscular e vai comprometer sua qualidade de vida no futuro. Então, existem também estudos sendo feitos com o efeito da soja na microbiota intestinal e também na redução da resistência à insulina. Então, a nossa dica é: inicie o seu dia da melhor forma possível. Não improvise no café da manhã. Quando você tiver a oportunidade de estar em casa, como nós estamos ainda nesse período, com a família, e tem a opção de ter uma alimentação mais equilibrada, ok. Mas quando a gente retomar a nossa rotina e também levando em consideração todas essas vantagens que nós já colocamos para vocês nesta aula, considere começar o seu dia com um shake Herbalife que você vai sentir uma tremenda diferença em todos esses aspectos. Aspectos de metabolismo, aspecto de saciedade
e aspectos de manutenção da massa magra e facilitação do controle de peso. Como eu disse, você pode criar suas receitas deliciosas. Aqui em casa nós sempre mantemos frutos vermelhos congelados no freezer, para que a gente possa preparar receitas maravilhosas que a gente eventualmente faz na substituição do nosso jantar. Aqui estou eu degustando um shake de morango com frutos vermelhos. Gosto sempre de acompanhar meu shake de uma boa leitura. E aqui eu quero apresentar para vocês a nossa receita predileta do desjejum. Praticamente é como nós começamos o nosso dia. Eu, minha esposa e os nossos filhos. Shake de chocolate, banana, Nutreve, proteína e acrescentamos 4 ingredientes especiais termogênicos. Cacau puro em pó, canela pura em pó, café solúvel e uma pitadinha de gengibre. Fica um sabor super agradável, exótico, puxado assim um pouco para o cappuccino e o efeito no organismo é espetacular, além de ser muito saboroso. Se você quiser variações na utilização dos nossos produtos, além de prepará-los como shake, você vai ter também neste site receitaserbalife.com.br inúmeras receitas que os nossos consultores preparam utilizando os nossos produtos e variando nas diversas possibilidades de experiências gastronômicas. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de opções que existem hoje para você usar Herbalife. E aqui eu quero concluir a minha apresentação, primeiro dizendo da minha satisfação de estar com vocês, falar para vocês que nós praticamos aquilo que nós ensinamos. Então, existe aí um fator muito importante de coerência, de integridade. Nós sabemos que nenhum produto e nenhum alimento substitui os benefícios do exercício físico regular. Então, esse é um dos pilares do nosso programa. A alimentação saudável é o outro pilar e a suplementação. Então, com esses 3 grandes pilares, nós temos o que nós chamamos de programa de estilo de vida ativo e saudável. E vocês que estão nos prestigiando com sua presença, que são os nossos convidados, que ainda não são nossos clientes, converse com o seu consultor para que ele possa propor para você um bom programa nutricional para você passar por uma experiência conosco. Começa com os desafios de acompanhamento, de orientação. A experiência está baseada na vivência de 5 elementos, que é a reeducação alimentar, o exercício físico, o uso dos produtos, o coach e a comunidade, o poder dos grupos de apoio. Existe um programa que nós chamamos Programa do Cliente Premium, onde você vai ter uma série de vantagens numa jornada de comunicação e relacionamento com a empresa e conosco, e um programa de fidelidade com descontos progressivos, promoções, incentivos, muitas coisas interessantes que você vai poder conseguir os detalhes com o seu consultor que é responsável pela sua presença no nosso momento saudável de hoje. Então aqui é o último slide e eu queria me despedir dizendo para vocês esta mensagem. Não comece uma dieta, qualquer que seja ela, que tenha um dia para acabar, que é uma característica das dietas. Mas sim adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. É essa a nossa proposta. Conte conosco. Que Deus nos abençoe. Uma ótima decisão para todos. Sejam muito bem-vindos. Saúde!